A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, neste dia de hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos já fazer uma breve oração para nós agradecer a Deus, porque mais um dia estamos vivos, e pedir que o nosso Deus tome a direção desse dia e de todas as nossas vidas, para que não aconteça nada de mal, de ruim conosco, nem com a nossa casa, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, entramos em oração, Pai. Eu, primeiramente, Deus, agradeço ao Senhor porque mais um dia estou viva pela Tua infinita misericórdia. Louvo e agradeço o Teu nome, Senhor. Engrandecido, adorado, bendito seja Deus pela minha vida e pelo ar que respiro, Pai. Eu entrego, meu Deus, a toda a minha casa nas mãos do Senhor. Assim, meu Deus, entrego também nas Tuas mãos a vida de cada ouvinte aqui deste canal da oração, Pai. Eu oro por cada irmã, por cada irmão, Senhor, que tem acompanhado a oração e a palavra do Senhor através desse canal. Visita, meu Deus, um por um. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um, meu Pai, receba do Senhor nesse dia graça, poder, força para vencer as lutas, vencer as dificuldades, que cada um possa receber do Senhor a sabedoria para tomar as melhores decisões possíveis e que todos nós, em nome de Jesus, possamos ter um dia abençoado, próspero e de livramentos. Que o Senhor Deus tome direção do nosso dia, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, vamos que vamos, em nome de Jesus, né? Vamos, amados irmãos, já para a palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor Deus tem a falar conosco nesse dia de hoje. Eu peço aqui aos irmãos que ouvem a palavra de Deus através do canal, você que está sempre a ouvir, que gosta, que ama ouvir a palavra do Senhor, esteja, amado irmão, sempre a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas, compartilha nos grupos a palavra do Senhor, compartilhe uma reflexão, porque assim, amados, você também está evangelizando e fazendo a obra do Senhor. Amados, você que ainda não é inscrito aqui neste canal, eu peço, amado irmão, se inscreve aqui neste canal, para que este canal cresça também no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos, amados, para a palavra do Senhor. A palavra que Deus pôs no meu coração está no livro de Ageu, capítulo 2, e do versículo 6 em diante. Capítulo 2 e versículo 6 de Ageu. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amados irmãos, como eu sempre tenho dizido aqui, né? A palavra de Deus, quando ela vem da Bíblia, é o próprio Deus falando conosco, né? Quando nós abrimos a Bíblia, independente, amado, se sou eu, se é um pastor, se é um presbítero, se é um obreiro, independente quem seja a pessoa, pode ser até mesmo uma pessoa membro de uma igreja, uma pessoa só ouvinte da palavra de Deus. Mas se você precisa ouvir a voz de Deus para certo dia, para certa ocasião, você precisa uma resposta urgente de Deus, uma resposta certa para você resolver um problema, se você vai dizer um sim, se você vai dizer um não. Se você dobrar o teu joelho e dizer, meu Deus, fale comigo em nome de Jesus, e você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Então, nós não precisamos correr atrás, amados irmãos, de ouvir Deus usar outras pessoas para falar conosco. É bonito, é legal, é bom, é edificante, né? Deus tomar a vida de um irmão, de uma irmã, para entregar um recado para nós. Mas se nós quiser ouvir a voz de Deus, amados, nós dobrar o nosso joelho e pedir para Deus falar conosco, Deus fala com todos.
Porque após a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, após Jesus ter morrido lá, sacrificou-se sua vida e morreu por nós, nós passamos a ter o direito de ter intimidade com Deus. Então, todos nós podemos falar com Deus e ouvir a voz dele. Amém? Mas então, amados irmãos, o que o Senhor vem nos falar através da palavra dele hoje? O Senhor disse que ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer céus, terra, mar e terra seca. Esta palavra, amados, já mais de 5, 6 mil anos atrás, foi antes de Cristo, está lá no Velho Testamento. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus também nos ensina, está escrito na Bíblia, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia que nós vivemos na terra. E um dia que nós vivemos na terra, para Deus pode ser 1000 anos. O calendário de Deus não é igual ao nosso. Então, talvez nós estamos vivendo 365 dias no ano. Talvez esses 365 dias de um ano que nós vivemos, para Deus é 1 hora. Ele dividiu isso em 1 ano para nós, né? Então, os horários de Deus, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então, esta palavra está aqui ainda na Bíblia para nós entender que vai vir Jesus, vai vir, tá dizendo aqui, ó, farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. O desejado de todas as nações é Jesus Cristo, que todas as nações esperam, aguardam ansioso a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Deus deixou escrito aqui, amados, isto foi antes de Jesus Cristo vir aqui na terra e morrer por nós. Antes, bem antes, amados. Ageu, amados, é uma parábola que está lá, amados irmãos, lá no Velho Testamento, não está no Novo Testamento, então antes de Cristo. Mas, amados irmãos, Deus já deixava bem explícito, já deixava bem explicado de que Jesus viria e morreria por nós. E aí ia vir o desejado, então, de todas as nações. Então, esta era uma profecia, era a palavra de Deus, era Deus dizendo, né, que viria o Senhor Jesus, o desejado de todas as nações, e faria tremer todo o mar, tremer céus, terra, mar e terra seca. Então, o Senhor explicou, amados irmãos, para nós, de que Jesus ia vir. E como de fato Jesus veio. Jesus veio, amados, e aboliu tudo. Jesus veio e mudou tudo, estremeceu tudo. Diz a palavra de Deus que quando no dia que Jesus morreu, lá no tempo que ele foi crucificado, ele sofreu, ele morreu, quando Jesus morreu, que ele expirou e morreu mesmo, teve trevas, teve escuridão, a terra toda tremeu, escureceu por algumas horas, por algum tempo, ficou trevas total, escuridão total, e a terra tremeu, o mar tremeu. Então se cumpriu aquilo que Deus disse. E mesmo assim, amados, o que nós entendemos? Existia os fariseus, existia os judeus, aqueles que se diziam servos e servas de Deus, que se diziam que acreditavam em Deus, que se diziam que faziam a vontade de Deus, que seguiam os mandamentos de Deus, que seguiam as leis de Moisés, né? Eles, quando Jesus veio, a maioria deles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, e muitos deles perseguiam Jesus, tentavam a vida de Jesus, procuravam achar falha, erro em Jesus para jogar Jesus na prisão. Esses que se diziam homens e mulheres de Deus. Esses que se diziam guardar os mandamentos, os ensinamentos de Deus, eles eram contra Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o filho de Deus. Mas ainda hoje, amados irmãos, igrejas, denominações,
que se diz igrejas cristãs, que excluem Jesus. Existe ainda algumas que elas pregam o evangelho, elas usam a Bíblia, mas Jesus fica excluído. Eles acreditam em Deus, em anjos, e acreditam que Jesus não existe. É só Deus, é a lei de Moisés que prevalece. Então, esses amados, se eles não se converterem até o dia da sua morte, eles não vão herdar o reino do céu, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então, Deus nos deixou bem explícito que Jesus veio, morreu aqui na cruz do Calvário por nós, foi sacrificado pelos nossos pecados. Então, Deus deu a autoridade sobre todos os nomes. A autoridade está no nome de Jesus Cristo. Jesus veio e morreu por nós para que ele seja nosso intermediador para com Deus, porque nenhum de nós, ninguém, por mais um homem mais graduado espiritual que seja, não tem poder de ter uma intimidade total com Deus sem intermédio de Jesus. Jesus veio e morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos o direito de ter intimidade com Deus, mas isso foi através de Jesus. Mas então, voltando lá, amados, por que essa turma que acreditam em Deus, nas leis de Moisés, em anjos, amados, é errado? A palavra de Deus nos ensina que há anjos, milhares e milhares de anjos no céu. Mas os anjos, eles estão a receber ordens de Deus para vir entregar bênção, para vir dar livramentos, ordens de Deus. Quando Deus manda, eles são mandados de Deus. Mas anjos não fazem milagre. Anjos não recebem oração. Somente quando Deus manda, vai lá buscar a oração da minha serva. Anjos só recebem ordens de Deus. Eles só são mandados por Deus, ordenados por Deus. Não existe em parte alguma da Bíblia que diga que anjo tem autoridade para me curar, que anjo tem autoridade para receber minha oração. Não existe. Mas tem igrejas que acreditam nisso, amados. Prefere acreditar nos anjos, acreditar que ele tem poder de falar diretamente com Deus, e sendo que nós só podemos ter intimidade com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, amados, se as coisas de Deus é tão santa, é tão pura, é tão santa, amados, olha, amados, é santo dos santos, né? Não tem como explicar. As coisas de Deus tem que ser santo, tem que ser certo. Não adianta de nada uma pessoa passar a vida inteira servindo e adorando a Deus, mas abominar Jesus, excluir Jesus. Não adianta de nada, perde todo o seu tempo. Se morrer dessa forma, sem se converter, não vai ser salvo. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós só somos salvos, só alcançamos graças de Deus, porque Jesus intercede por nós. O nosso Jesus Cristo é o intermediador entre nós e Deus. Nós não temos direito algum e governo e autoridade alguma de falar diretamente com Deus, sem falar em nome de Jesus. É só em nome de Jesus que nós alcançamos a graça de Deus. Então, amados, por que este povo não acredita que Jesus é filho de Deus, se está escrito aqui na Bíblia, que Deus explicava, Deus mandava os servos dele avisar antes que Jesus nascesse? Desde lá dos profetas mais primeiros, lá Isaías, os primeiros lá, Deus já ensinava lá, em profecias, Deus já falava que ia vir Jesus, o filho dele ia vir para salvar a nação. Então, se esse povo acredita na lei de Moisés, por que não acredita nos outros profetas? Não foi só Moisés que Deus usou, que Deus falou com Moisés. Foi com vários e ainda fala. Mas, amados, há tanta incredulidade. Geralmente, amados, torna a falar aqui, a incredulidade muitas das vezes não está naquele que não ouve falar de Jesus, está dentro daqueles que ouvem falar de Jesus. Porque aqueles ainda não sabem, ainda não conhecem. A partir do momento que eles abrirem a mente,
ter uma pessoa que fique explicando, entendendo, eles vão entender. Mas mais cego espiritual é aquele que está dentro de uma igreja e não entende as vontades e as coisas de Deus. Ou quando ele entende o que ele quer entender, da forma que ele quer entender. E não é assim, amado irmão. Porque olha aqui, esse tempo lá que Deus falava, era lá no Velho Testamento, antes de Jesus vir. E Deus já anunciava que o filho dele ia vir, que ia estremecer a terra, estremecer o mar, a terra seca. O desejado das nações ia vir. Era o filho de Deus. E disse mais: e farei tremer todas as nações. E virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E Jesus Cristo não trouxe a paz? Jesus Cristo é considerado o príncipe da paz. Jesus Cristo tem vários nomes, como nós podemos citar, inúmeros nomes para o glorificar. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o desejado das nações. Amados irmãos, e daí Deus dizia que ensinava por profecia, mandava os vasos dele, os servos dele pregar em toda a terra, que ia vir o desejado das nações, ia vir o Senhor dos Exércitos, um Deus poderoso, que ia vir, que ia trazer paz sobre a terra, que a glória da segunda casa seria melhor do que a primeira. E Deus explicava e usava os vasos a explicar. E como nós sabemos que Jesus veio, então, antes de Jesus, no tempo das leis de Moisés, lá quando Deus mandou, aquele tempo lá, amados, todos que fosse pego em adultério, em prostituição, era morto a pedrada. As pessoas, amados irmãos, eram mortos à espada. Ninguém tinha liberdade de falar com Deus, de se expressar com Deus, como hoje nós temos essa liberdade. Ninguém tinha o poder de dobrar o joelho e pedir perdão para Deus e ser perdoado. Amados, nós vivemos hoje como nós estivéssemos no céu, perto do templo lá de 3, 4 mil anos atrás. Mas quando Jesus veio, amados, ele veio para mudar, ele não veio para destruir as leis de Moisés, porque seria a mesma coisa que ele destruiu o que ele fez, porque Jesus é o próprio Deus. O Deus Pai se fez filho aqui na terra, mas é o próprio Deus. E como que Jesus ia vir desfazer as leis e as ordens do Pai dele? Não, ele só veio para firmar mais as promessas, as palavras, as coisas de Deus se firmou mais. Ele veio se oferecer como um sacrifício vivo para que nós fôssemos libertos daquela prisão que nós tínhamos, que nós não podíamos ter intimidade de falar com Deus e que nós era morto a fio de espada, a pedradas, ninguém tinha direito de perdão, ninguém tinha direito de se expressar. Então Jesus veio para nos dar liberdade. E nós tivemos liberdade. Ó, quão glorioso é esta liberdade que temos de expressar isso, amados, de falar de Jesus, de falar de Deus, glorificar Deus, esta maravilha que nós temos de privilégio de poder ir para a igreja, agradecer a Deus, falar com Deus, louvar a Deus. Amados, lá no passado, antes de Jesus, não era todo mundo que tinha essa liberdade. Eram poucos, era só aqueles escolhidos e graduados espiritualmente por Deus que podiam fazer isso. Mas Jesus veio, o príncipe da paz, e mudou tudo e nos trouxe uma paz, porque antigamente, lá antes de Jesus, não existia esta paz gloriosa que nós temos hoje. Nós não tínhamos o direito de servir, adorar e glorificar o nosso Deus. Então, amados irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina, amados irmãos? A incredulidade, amados, é uma coisa triste. E ela existe hoje. Muitas das vezes a incredulidade não está só naqueles que bebem, que fumam, que se prostituem. Não, a incredulidade está dentro das igrejas. A incredulidade está naqueles que dizem que são servos de Deus. Porque eu volto a dizer aqui, amados, porque lá no passado tinha.
Porque Jesus foi morto, amados, pelas próprias pessoas que se diziam de Deus, os judeus que crucificaram Jesus. Aqueles que se diziam servos de Deus, nós seguimos as leis de Moisés, nós seguimos os mandamentos de Deus, é aqueles que crucificaram Jesus. Por quê? Eles abominavam Jesus, eles não tinham Jesus como filho de Deus. Eles não creram que Jesus era o filho de Deus, o Salvador. E hoje existe ainda, amados, igrejas, denominações que eles servem a Deus, eles seguem os mandamentos de Deus, mas eles acreditam que anjos fazem milagres, eles acreditam em Deus, mas eles abominam Jesus, fica esquecido na história. Então isso chama-se incredulidade. Porque Deus explicou desde o início da Bíblia, Deus vem falando em vários livros, Deus vai dando um toque que Jesus viria, o seu filho viria o desejado das nações, viria alguém que ia trazer mudança, viria alguém que ia trazer vida e paz, e Deus avisou e veio Jesus. Mas aí a maioria não aceitou Jesus. E hoje ainda há povo que não aceita, não acredita que Jesus é o Filho de Deus, mesmo sabendo a história que o mundo inteiro sabe. Não existe um que não saiba a história que Jesus veio e que Jesus morreu na cruz do Calvário para nós termos perdão. E mesmo assim, tem muitos que ignoram Jesus. Mas eu volto a dizer aqui, amados, a palavra de Deus nos diz: tudo o que pedirdes em nome de Jesus, recebereis. Não há poder nem autoridade maior em nome algum, a não ser no nome de Jesus. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, amados, Jesus é o nosso mediador com Deus. Tudo eu posso buscando em nome de Jesus. Tudo Deus me concede, tudo. Mas eu tenho que buscar em nome de Jesus, porque eu não tenho autoridade, eu não tenho essa grandiosidade de falar diretamente com Deus. É só por intermédio de Jesus. Amém? Então, amados, receba esta palavra, porque Deus deixou bem claro aqui: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, amados, nós podemos pedir a Deus prosperidade, nós podemos pedir a Deus cura, nós podemos pedir a Deus libertação pela vida sentimental. Se é um solteiro, se é um viúvo, deseja se casar de novo, tem alguém em vista, ora a Deus, pede a Deus direção para tomar direções certas. Se é alguém que passa por privação no casamento, pede a Deus a transformação. Tudo Deus faz, tudo. Mas tem que pedir em nome de Jesus. Amado irmão, não é pecado nós pedir riquezas para Deus. Tem irmãos, tem irmãs que têm sonhos, né? De ter caminhão, de trabalhar com carreta, de ter uma empresa, de ter uma loja, de ter um carro, de ter uma fazenda. Ah, amados, há muitas pessoas que têm sonhos assim. Tudo Deus concede a você, tudo. Eu digo que tudo é possível. E a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crer. Se você crer que você pode alcançar, não precisa você ter dinheiro. Você não precisa estar com uma maleta de dinheiro. Se você crer em Deus, e se você busca em Deus isso e pede em nome de Jesus, Deus concederá esse desejo do teu coração. Porque dele é o ouro e a prata. Deus tem tudo nas suas mãos. Tudo que nós buscar em Deus, se for do agrado dele para nossa vida, ele nos dá. Amém? Não existe nada impossível para o nosso Deus. E não é pecado, amado irmão, amada irmã, você pedir a Deus bênção financeira. Mas só que para você ser abençoado financeiramente, você tem que seguir as riscas, as leis da vida, para você seguir os exemplos e os caminhos de Deus conforme Ele te instrui, conforme Ele te ensina, e você vai ser abençoado financeiramente. Não é pecado você pedir bênção financeira, porque a palavra de Deus nos diz que é dom de Deus que os fiéis dele desfrutem o melhor da terra. Amém? Você que tem um problema, amados irmãos, um sonho, uma causa na justiça, um problema que está te tirando a paz, te afligindo,
Ou você até mesmo que ouviu essa palavra, mas você não tinha conhecimento de que somente Jesus era nosso intermediador. Você que talvez também acreditava que anjos, né, faziam milagres. Você que talvez nunca tinha visto uma palavra assim e você agia diferente, né? Abra o teu coração, receba esta palavra, fale com Deus e Deus vai lhe trazer mais esclarecimento ainda. Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor, Pai. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, por esta palavra rica, maravilhosa, Pai. E em nome de Jesus Cristo, eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo. Eu lhe peço, ó Deus, leva esta mensagem, leva esta oração, esta palavra a muitos corações, Senhor Espírito Santo. Visita, meu Deus, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada criança que vai ouvir esta palavra. Visita, meu Pai, e entra em cada coração, em cada vida. Aquele que não tinha entendimento, meu Pai, desta palavra, leva o entendimento em nome de Jesus Cristo. Aquele, meu Pai, que não consegue entender, Senhor, a tua palavra, abra o entendimento, meu Deus, dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Entra com providência, Pai, na causa desta irmã, na causa deste irmão, esta pessoa que está triste hoje, Pai, pelos problemas no seu lar, na sua família. Entre com a solução, entre, meu Pai, com a resposta das orações desse irmão, dessa irmã. Visita, meu Deus, o matrimônio, visita, meu Deus, esta criança, este lar, este comércio. Prospera, meu Deus, este comércio. Envia freguesia, Pai, repreenda a inveja, repreenda o olho gordo, a maldição sobre este lar, sobre este comércio. Assim eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, amado, em nome de